Boa noite, gente. Gente, uma live super especial, como todas, né? Mas essa tem um gostinho assim, sabe? Quando você faz uma live com uma pessoa que você é super fã, que você mega admira o trabalho. Então, assim, uma sensação de coisas de fã mesmo, de tietar ela aqui hoje. Então, é uma pessoa muito especial, que eu gosto muito de ler os livros. E, enfim, gente, eu espero que seja útil pra vocês. Eu tô tentando trazer lives que sejam, assim, que passem uma mensagem, que seja útil, que você consiga pegar e absorver aquilo e ter um conceito. Então, esse tema, ele é super pertinente, porque é uma queixa muito comum no consultório, né? E quando eu postei, vários outros profissionais, inclusive médicos, psicólogos, comentaram a mesma coisa, né? Que é uma queixa recorrente no consultório. Então, eu acho que vai dar uma clareada e ajudar muita gente, tá? Então, vou esperar só ela entrar. Deixa eu ver se ela... Regina, se você tiver já por aqui, me manda um oi, que eu já te mando o convite aqui pra você. Tô bem, assim, sexy. Procurar, minha gente, a mulher. Gente, vocês podem interagir também. Tem essa caixinha aqui de mensagens que vocês podem enviar perguntas. Oi, Regina! Já vou te mandar aqui o convite. Ai, senhor, 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 cadê? Ai, Deus, espera, não tô encontrando. Regina, eu acho que tu me manda uma solicitação, que eu acho que fica mais fácil. Porque aqui eu não tô conseguindo localizar. Achei. Oi, Oi, nossa, que prazer tudo bom? enorme. Boa noite, Boa Regina. noite, Carol. Tudo Vamos bem com você? bem. Nossa, primeiro é um mega prazer estar aqui com você. Sou super fã, assim, fã, sabe? Sim, de Que bom, carteirinha. E que bom. muita gente aqui que segue a página, nossa, foi assim unânime. Nossa, Regina, não acredita, não perco nunca essa live. Então, muito obrigada por Ah, compartilhar um pouquinho de conhecimento com o pessoal aqui, tá? Gente, ótimo. eu vou só desativar os comentários, tá? Porque eu acho que facilita um pouquinho a nossa vida e evita também alguns contratempos. Então, Regina, tudo bom? Vamos nós lá falar desse assunto bem polêmico. Polêmico não, né? Na Tudo bem. verdade, é uma queixa muito comum no consultório, né? Você tá me ouvindo direitinho? Eu acho que tá. Tá ouvindo agora, ok? Pronto. Então, vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, embora eu acho que todo mundo que está aqui conheça, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você Tá bom. e a gente depois dá início à nossa discussão. Bom, eu estudei psicologia, depois eu fiz 2 anos de especialização em clínica, depois eu fiz 4 anos de formação psicanalítica. Nos primeiros anos, primeiros 20 anos, eu tenho consultório há 46 anos. Nos primeiros 22 anos, eu era uma psicanalista como muitas outras. Eu dava aula na PUC, eu era professora de psicologia na PUC aqui do Rio, e tinha consultório todos os dias à tarde, até de noite. E, de repente, eu comecei a sentir que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas às relações amorosas,
amorosas barra sexuais, como o sexo no casamento, comecei a sentir que as pessoas sofriam muito e aquele sofrimento me parecia desnecessário na maior parte das vezes. Aí eu resolvi mergulhar no estudo do amor e descobri a história das mentalidades, que é uma coisa recente, vem de meados do século XX para cá, que os franceses começaram a estudar profundamente. Hoje tem muitos livros, meu consultório é cercado de livros sobre história das mentalidades. O que é isso? É a história de como as pessoas viviam, como sentiam, como namoravam, como casavam, como faziam sexo, como viviam a separação. E eu me apaixonei por essa história das mentalidades ligadas ao amor. Então, eu acredito, até hoje, as pessoas sofrem muito com seus desejos, fantasias, medos, culpas, frustrações, mas é importante saber que quando você estuda a história, você vê que as mentalidades vão mudando, a maneira de pensar e viver vai mudando. Então você percebe que a gente pode mudar tudo daqui para frente. E as pessoas podem viver muito melhor ainda do que vivem. Para isso, é importante refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para se libertar dos preconceitos, do moralismo. Então, hoje eu escrevi 13 livros. Sim, nossa, tô até com um recente aqui que eu postei. Que eu terminei de ler. Então, eu vou lançar o 13º agora em outubro. Já entreguei para a editora. Todos os meus livros são sobre relacionamento amoroso. Eu trabalho no programa Amor e Sexo, da TV Globo. Eu sou sou especialista do programa, eu comento, né, todas as coisas que acontecem. Eu trabalhei 4 anos na Globo News, até agora há pouco. Eu trabalhei no programa Em Pauta, trabalhei no programa Estúdio I da Globo News. E sempre a minha área é relacionamento amoroso. E dou cursos online. Vou dar um curso agora, isso é interessante, para psicólogos, psicanalistas, sexólogos, fisioterapeutas pélvicos. Ai, que ótimo, eu já quero. As pessoas que atendem pessoas, porque a gente não aprendeu, Carol, na faculdade, a gente não aprende nada sobre relacionamento amoroso, sobre como as pessoas vivem, como viviam. Então, eu acho que é muito importante. Então, esse curso, quem tiver interessado, entra no meu direct, né, do meu Instagram. Meu Instagram é Regina Navarro Lins, e vocês vão ter as explicações todas. Mas então eu faço isso. Agora, na pandemia, eu comecei a fazer lives um pouco antes da pandemia. E gostei muito, sabe, Carol? Eu acho que é uma coisa que você se relacionar direto, né, com o público, uma coisa muito legal. Então, vim fazer essa live com você hoje, bem animada, para a gente conversar sobre o maior problema vivido pelos casais. Isso, nossa. E, de fato, é um problema bem, assim, recorrente. E foi através disso que eu comecei também a me interessar por sexualidade humana, né? Eu sou fisioterapeuta. E era uma queixa, assim. As pessoas, elas tendem a genitalizar muito as queixas sexuais, né? Então, chegava muito no consultório, minha vagina é assim, sabe? Então, assim, você começava a entender, não, que o problema não era ali. O problema estava ligado do relacionamento, que tinha outras dimensões, né? E que muitas vezes não cabia para mim ter um olhar, né, terapêutico nesse aspecto para tentar ajudar aquela pessoa. Mas eu só consegui também entender isso depois que eu fui para a área de sexualidade, né? Que eu não dava conta do mundo, nem de tudo, que eu tinha as minhas limitações. E é um mundo muito fascinante, a sexualidade, o comportamento humano, né, as formas de relacionamento. Então, eu sou muito fissurada nisso. Mas me conta, assim, Regina, qual é a principal queixa dos casais, né? Dos casais ou das pessoas que têm um relacionamento muito longo. Um relacionamento estável. E, na verdade, não precisa nem ser muito longo. Você sabe que eu já atendi paciente casada há 3 anos que chegou para mim e falou assim, olha, eu adoro meu marido, a gente sai, tem amigos, é uma vida ótima, não sei o quê, mas eu não tenho mais tesão por ele. Tinha, né? Agora não tem mais. Eu gosto de ficar abraçadinha com ele fazendo cafuné na minha cabeça. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, para a gente entender o que
ocorre nas relações amorosas, a gente tem que entender o que é o amor romântico. O amor é uma construção social. Em cada período da história, o amor se apresenta de uma forma. Quando eu escrevi o penúltimo livro, se chama O Livro do Amor, são 2 volumes, eu comecei a fiquei 5 anos pesquisando. Eu comecei na pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Renascença, Iluminismo, para entender como o amor foi se constituindo e o que de cada período nos afeta hoje. O amor romântico, ele começou no século XII, mas era proibido no casamento, ninguém podia casar por amor. Os pais é que escolhiam, a família é que escolhia o noivo. Eu sempre sou muito crítica ao amor romântico. Amor romântico não é mandar flores, eu gosto de explicar. Senão as pessoas... Uma vez alguém escreveu assim, você acha que não pode ser delicado no amor? Não, não é nada disso. O que eu critico no amor romântico são as expectativas e os ideais desse amor. Por exemplo, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, depois, na convivência, é impossível manter essa idealização, você fica ressentida, magoada, acha que o outro te enganou. Bom, aí o amor romântico veio vindo sempre à margem do casamento, proibido, isso não tinha a menor possibilidade. No século XIX passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer em meados do século XX, mais ou menos a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Qual é o problema desse amor? Primeiro, além de ser calcado na idealização, ele diz que os 2 vão se transformar num só. Que nada tem sentido se o amado não estiver junto. Que quem ama não tem tesão por mais ninguém. Isso gera um sofrimento, porque quando uma pessoa descobre que o amado ou a amada transou com alguém, quer morrer, porque acredita que não é amado. Acreditou no amor romântico, deu nisso. Aí começa a sofrer achando que não é amado. Ele prega que um tem todas as necessidades satisfeitas pelo outro, que tudo só tem graça se o amado estiver junto. Ele prega a fusão. E nada disso é verdadeiro. Por isso gera tanto sofrimento. Bom, o amor romântico, felizmente, está dando sinais de sair de cena, porque os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. Todo mundo quer saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades. As pessoas querem desenvolver a sua individualidade. O amor romântico propõe o oposto da individualidade, propõe não haver diferença entre um e o outro. Então, ele está dando sinais de sair de cena. Ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso é que nós estamos assistindo novas formas surgirem de amor. Amor poliamor, amor a 3, relações livres. Meu último livro, Novas Formas de Amar, eu escrevi porque de 6 anos para cá, 6, 5 anos para cá, eu comecei a receber no consultório casais para terapia de casal com um conflito que eu nunca tinha visto em 40 e poucos anos de consultório. Uma das partes propunha a abertura da relação e a outra parte se desesperava, vinham acabar no consultório para terapia de casal. Então, começou a acontecer com tanta frequência e eu recebendo tantas mensagens sobre isso que eu escrevi o livro Novas Formas de Amar. Bom, vamos voltar ao sexo do casamento. O que é o casamento? O casamento, na nossa cultura, é um conjunto de leis, regras, normas, controle, possessividade, ciúme, que é natural da criança pequena com a mãe. Porque se a mãe sumir, se a mãe morrer, a criança morre, porque a criança precisa de cuidados afetivos, cuidados físicos. Então, a criança é controladora, é possessiva, é ciumenta. Mas nós crescemos. A nossa cultura, a cultura que a gente vive, em vez de nos incentivar a desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, nos incentiva, você tem que encontrar a pessoa certa, tem que encontrar a metade da laranja. Você tem que depender de alguém. Exatamente, alguém que te complete. Bom, então, na nossa cultura, você nasce, você sai do útero da mãe, você é tomado por um sentimento de falta, de desamparo, é natural, é condição humana.
Mas isso fica dentro e você fica buscando reeditar aquele vínculo com a mãe funcional que você tinha no útero. E aí que entra a nossa cultura, que devia nos ensinar a crescer, desenvolvendo a capacidade de ficar bem sozinho. Porque a simbiose é só no útero da mãe. Mas é comum se jogar na relação amorosa isso. Então, quando entram numa relação amorosa, inconscientemente, as pessoas reeditam as necessidades infantis. Então, passam a ser controladoras, ciumentas, possessivas. Bom, então, o que acontece? O amor romântico, como ele prega que os dois se transformam num só, é claro que eles exigem exclusividade total. E o casamento se presta muito uma dependência emocional um do outro. Então, se eu sei que meu marido tem muito medo de me perder, não tem uma vida própria, não tem amigos, não sai sozinho, não tem lá um mundinho dele que eu não entro, e vice-versa, cadê a sedução? Cadê a conquista? Isso é muito importante. O sexo no casamento acaba, porque os dois se transformam em irmãos. Então, o que acontece? Pode ter um problema. É muito raro o problema do sexo no casamento estar ligado a algum problema, alguma questão orgânica. Pode acontecer num caso ou outro. Mas, na imensa maioria das vezes, as pessoas vão se transformando em irmãos pelo excesso de intimidade. Quer dizer, para você ter tesão pelo outro, tem que haver alguma distância. Tem que haver um nível mínimo Exato. do outro, controla tudo do outro. Quer dizer, então, porque todo mundo, né, Carol, quer aconchego, quer ficar. Você quer saber que num sábado de temporal você vai estar com seu amado abraçadinho, vendo uma série na TV. Uma série ótima, os dois vão assistir. Todo mundo quer esse aconchego. Mas todo mundo também quer emoções. Todo mundo quer coração disparando, quer frio na barriga quando vê o outro. É por isso que a gente tem que refletir sobre esse modelo de casamento da nossa cultura, que se continuar todo mundo casando, se enquadrando nesse modelo, não vai ter solução. O tesão vai acabar. Porque se você não privilegia a sua individualidade, a individualidade do outro, não tem como o tesão se manter. Os dois ficam irmãos. Então, você gosta que ele aconchego, mas cadê o tesão? Passou ao largo. Então, o que acontece? A gente está vivendo um momento muito interessante na história, que nunca aconteceu. É o seguinte: como os padrões de comportamento não estão dando mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher a sua forma de viver. Isso é muito legal. Então, as pessoas têm que aproveitar isso, têm que largar os modelos. A vida inteira, todo mundo teve que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse era discriminado, os filhos não eram convidados. É como nos anos 50, 60, a mulher que se desquitasse, que não tinha divórcio, ela era discriminadíssima, ela era chamada de vagabunda, Isso. não eram convidados e tudo mais. Então, a gente tem que largar os modelos e cada um escolher a forma que quer viver. Ou você, quando está solteiro, sozinho, escolher a sua forma, ou se você está numa relação a dois, os dois escolhem a forma que eles querem viver. Agora, o que eu acredito é que está havendo uma grande mudança, o amor romântico saindo de cena, levando com ele a exigência de exclusividade. Eu acredito que daqui a algumas décadas, Carol, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois e muito mais gente vai optar por relações mais livres, por relações... Isso. Exatamente. E eu vejo que, assim, dá margem não só para a diminuição do libido, mas para o sofrimento também. Porque é muito comum você ver relatos de mulheres, principalmente, isso que eu ia te perguntar também, o que é mais comum, né? A questão da admissão do tesão sem homem e mulheres. Mas o que eu vejo, assim, muitas mulheres em estado de sofrimento por não entender. Nossa, o que é que está acontecendo? Eu não tenho mais tesão pelo meu namorado, por meu marido. Eu acho que tem algum problema comigo.
sabe? Não se entende e É. acaba aquilo gerar um sofrimento muito grande para ela. Primeiro que as pessoas têm que entender que amor e tesão são totalmente distintos. Você pode amar uma pessoa. O que eu mais ouvi em 46 anos de consultório foi a mulher chegar, sentar no sofá e dizer: amo meu marido, não quero me separar dele, melhor pai, companheiro, amigo, mas não tenho mais tesão. Isso eu ouvi a vida inteira. O número de mulheres que perde tesão pelo marido é bem maior do que o homem que perde pela mulher. Quer dizer, na verdade, deve ser assim, uma proporção de 4-1. Porque os homens, na nossa cultura, cultura patriarcal, eles são incentivados desde muito cedo a transar com qualquer mulher para provar que é macho. Às vezes o pai, o irmão mais velho, leva em algum lugar. Então o homem aprende a transar. Depois ele precisa de muito menos sangue irrigando seus órgãos genitais para ter ereção. A mulher precisa de muito mais tempo. E depois porque ele penetra a mulher é penetrada. Então, o que acontece é que os homens podem até perder tesão, não ter afim de transar com a mulher, mas até transa, né? Porque está acostumada a transar, foi acostumado assim. Então, o que está acontecendo é isso. Então, mais mulheres perdem o desejo e não entendem. Eu tive paciente que fazia promessa para voltar a sentir tesão pelo marido, porque ela gostava da vida de casal, com os filhos, ela gostava, mas ela não tinha a menor vontade. E isso é um problema, porque o homem fica com a autoestima muito abalada. Ele acha que o problema é dele. O problema não é desse homem, dessa mulher, desse casamento. O problema é desse modelo de casamento que está aí. Enquanto as pessoas não pararem para refletir que esse modelo não funciona, vai ser difícil mudar. Ô, Carol, quando eu estava escrevendo A Cama na Varanda, que foi o meu primeiro livro, esse que você mostrou, eu lancei há 23 anos a primeira vez, eu vi uma pesquisa do IBGE, e deu na televisão, num programa da Globo, não sei se foi fantástico, que tinha sido feita só com pessoas casadas. 80% se declararam decepcionadas no casamento. Então, gente, esse modelo que está aí, que todo mundo tenta se enquadrar, não funciona. Aí, quando as pessoas falam da não monogamia, sempre tem alguém que diz assim: mas tem que fazer o que está combinado. Você já deve ter ouvido isso. Com certeza. Ou as questões religiosas, né? O que Deus estabeleceu. Não, se o casal combinou, tem que seguir. Eu nunca vi um casal combinar monogamia. Isso já está implícito. Você começa a namorar uma pessoa no primeiro dia, ninguém precisa falar nada. Está implícito que você só pode transar com ele com você ou ela. Então, quer dizer, na verdade, a gente tem que refletir sobre tudo isso. Porque isso é que afeta tanto o casamento. Isso é que afeta tanto o tesão. Então, eu acredito que um casamento pode ser ótimo se tiver liberdade total entre os dois, um respeito completo ao jeito do outro ser, do outro pensar, do outro se comportar, e não haver controle nenhum da vida do parceiro ou da parceira. O dia que as pessoas entenderem o respeito à individualidade do outro é fundamental, vai melhorar muito. As relações vão ser bem melhores, até sexualmente. Exatamente. Tem até uma frase sua, né, que você fala, que você colocou uma vez no seu feed, que é tipo: o que o meu parceiro ele faz quando não está comigo. Você sabe por que eu botei essa frase? Eu lembro que eu repostei isso no meu Instagram, e foi assim, e eu coloquei uma caixinha de pergunta, querendo saber o que as pessoas achavam, né? Muita gente, nossa, como assim? Isso aconteceu o seguinte, eu tive vários programas de rádio, e eu me lembro que um dos programas de rádio, eu respondia as perguntas dos ouvintes. Então, foi uma coisa incrível, porque as perguntas eram assim: será que ela me traz? Será que ele tem outro? Eu saía de lá e dizia assim: gente, as pessoas são obcecadas por essa ideia de trai, não trai, trai, não trai. E na mesma época, isso aí é uma história que eu já contei, eu peço desculpas se alguém está ouvindo de novo, mas é um exemplo tão bom. Eu tenho vários, mas eu juro que eu vou mudar, mas hoje eu vou contar para a Carol esse.
E na mesma época, eu atendia um advogado no consultório, casado com uma mulher muito ciumenta e controladora. A mulher não fazia nada, não trabalhava, acordava às 10 da manhã e passava a persegui-lo de 10 em 10 minutos para saber o que ele estava fazendo no escritório. Esse cara me conta que ele tem uma namorada há 3 anos, que ele sai todo dia de casa, 15 para as 7 da manhã, com a desculpa geral de que tem muito trabalho no escritório, e a mulher está dormindo. Ele sai, passa na casa da namorada todo dia, transa com a namorada. E quando ele chega no escritório quase 10 da manhã, a hora que a mulher está acordando em casa, ele já está tranquilo. Aí ela começa a ligar. Quando eu ouvi essa história e juntei com as perguntas obcecadas de trai, não trai, trai, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, ninguém controla ninguém. Vamos parar com essa ingenuidade de achar que você controla. Eu tive um paciente também que era casado, com filhos, um casamento todo tradicional, e ele me conta que todo domingo eles faziam um almoço em casa, chamavam os amigos ou a família, e a mulher dele era meio chefe de cozinha, tinha lá os ajudantes, e o médico tinha mandado ele andar de bicicleta todo dia, para emagrecer, por causa do coração. Então, ele me contou o seguinte, que todo domingo que tinha esse almoço em casa, e a mulher estava administrando lá as empregadas e a comida, os convidados que iam chegar, ela falava, meu bem, vai andar de bicicleta. Ele, claro, vou. Ele passava na casa de uma mulher que ele transava todo domingo, e transava e voltava, suando lá, tomava banho para receber os amigos. Gente, não dá para controlar. Aí eu fiz essa frase porque o sofrimento por conta do medo que transou, não transou, é tão absurdo. Você vê, Carol, a violência. Quantas mulheres morrem, apanham por ciúme, por achar... Então tem que mudar isso. Aí eu fiz essa frase. Ninguém deveria se preocupar se o amado ou a amada transou com outra pessoa. Cada um só tem que responder 2 perguntas a si próprio. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim para as 2, o que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito. E isso as pessoas reagem, porque todo mundo quer controlar o outro. Olha, tem gente que não se incomoda de ser controlado desde que seja um bom motivo para poder controlar o outro. Tem muita gente que aguenta o controle para poder controlar. E agora, não funciona, gente. Isso não vai funcionar nunca. Isso. E tem a questão também, Regina, nossa, me perdi aqui eu ia fazer um comentário, mas tem um aspecto também do acordo, né? Às vezes é a falta de acordo. Então, se você faz algo que não foi acordado antes, eu vejo que aí é que começa assim, nossa, mas a gente também não acordou isso, que você poderia ficar com outra pessoa, né? E eu fico aqui, sabe? Mas olha só, Carol, ninguém faz acordo. A verdade é que existe acordo. Os acordos estão surgindo agora quando a pessoa quer abrir a relação. Isso. Porque na nossa cultura judaico-cristã, na cultura ocidental, já está implícito que você só pode transar com parceiro com você. Eu nunca vi na minha vida um casal começar a namorar e chegar um para o outro e dizer, vamos fazer um acordo? Você só transa comigo ou só transa com você? Isso não existe. Isso é dado, tá? Já está implícito. É isso que tem que acabar. As pessoas têm que mudar a mentalidade para entender que certas coisas só dizem respeito à própria pessoa, não diz respeito ao outro. Nós temos, eu estou aqui, a pessoa amada está ali, tem uma área no meio que é a nossa área comum. Mas você tem que ter a sua individualidade, eu tenho que ter a minha. Porque as pessoas têm que observar o que acontece nos casamentos. A maioria é muito ruim. A maioria dos casamentos, você encontra bons casamentos, você conta dedos. Então, você não pode discutir uma ideia baseada em exceções. Os bons casamentos mesmo são exceções. Então, a gente tem que refletir, porque dá para a gente viver muito melhor do que vive. Isso. E eu te perguntar nos relacionamentos que é homoafetivo, que também existe
Existe. A falta de Do tesão tesão. acontece da mesma forma que nas relações hétero. Acontece de muitos casais homossexuais, de mulheres e de homens, porque é isso aí. Esse amor romântico, ele povoa as mentalidades. Mas as pessoas ficam, né, sem esse controle do outro, essa falta de novidade. Se você não tem cadê como essa sedução, conquista? Cadê? Se você sabe É, tudo do outro, se ele conta tudo para você. Então, essa excessiva intimidade atrapalha. Intimidade no sentido de não ter mistério, não ter segredo, tudo tem que ser contado, né? Então, acontece sim nas relações homo do mesmo jeito. Eu atendi um casal que eles estavam juntos há 7 anos e se gostavam muito, mas eles me contaram o seguinte, que os 2 primeiros anos eles fizeram muito sexo, mas os 5 últimos anos não faziam mais sexo, ficavam dormindo abraçadinhos, mas não faziam sexo. Então, acontece do meio com mulheres também, duas do mesmo mulheres, jeito. acontece muito. Então, a gente tem que parar de refletir. Não dá para a gente fingir que está tudo bem e que o problema é desse casal. O problema é daquele outro casal. Tem gente que põe assim, então porque o cara não transa bem, a mulher, quando não tem tesão. Eu falei, não, porque tinha tesão no namoro, tinha no início. É que você vai virando irmão. A coisa vai ficar. Então, tem que reformular a forma como que as pessoas vivem as relações estáveis, o casamento, mesmo que não seja casado no papel ou não seja morando na mesma casa, seja de que forma for. Relações estáveis, fixas, duradouras ou não, o tesão acaba. Raríssimos casais que isso não ocorre. E então você acredita, afirma que essa forma de relacionamento ela tem que ser revista, né? Formulada. Falada. Respeito total ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar, ter amigos separados, ter programas independentes. Tem gente que acha que só pode sair se for junto. Você não pode ter programas separados do seu parceiro, do seu marido, da sua mulher, né? Não haver controle nenhum da vida do outro. O respeito à individualidade. Por isso que o isolamento agora na pandemia está sendo muito difícil para os casais. Isso. Eu já tenho recebido muitas mensagens, porque você imagina, casais casados, a mulher e o marido, os dois trabalham fora, saem de manhã cada um vai almoçar com seus amigos do trabalho, conversa e tal, só se encontram de noite. Agora estão ficando 24 horas por dia, 7 dias por semana juntos. Sabe o que acontece? Se já não havia respeito à individualidade, porque no casamento, como a gente aprende, não respeitar a individualidade do outro, se você observar um casal, você vê que um se mete no que um tem que dizer para o chefe, para a irmã, para o padrinho, para o cunhado. Ninguém respeita que roupa vai botar, essa roupa está assim, está assado. O desrespeito à individualidade do outro já é um dado, é uma coisa assim, muito comum. Agora, você imagina 24 horas por dia. Então, eu recebo mensagem, uma moça me escreveu assim, eu estou sufocada, porque ele fica o tempo todo querendo saber com quem que eu estou falando no celular, ele fica o tempo todo perguntando se eu vou demorar no computador. Cara, me deixa em paz, eu estou sufocada. Então, pode ser que a gente não sabe, né, Carol, o que essa pandemia vai deixar de herança, né? Quer dizer, a gente pode lucubrar, imaginar coisas, mas eu tenho muita esperança de que as pessoas percebam a importância do respeito à individualidade do outro. Isso é muito importante. E exigir respeito à própria individualidade. Que tem muita gente que cede para agradar. O início de uma relação é muito importante, né? Por isso que todo mundo tem que ter clareza do que deseja na sua relação. Então, no início de uma relação, as pessoas fazem tudo para agradar o outro, para conquistar. Então, nisso, acaba abrindo mão da individualidade dela, do que ela gosta, achando que aí não vai agradar, vai ser rejeitado.
Então, a gente tem que ter muita clareza. E a outra coisa também, é essa história que eu falei de desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho. Muita gente que não tem namorado, principalmente as mulheres, que isso é uma questão cultural. As mulheres foram educadas para acreditar que tem que ter um homem para protegê-las. Isso. Então, muitas mulheres escrevem, mulheres com mais de 35, 37 anos, eu não casei ainda. Olha, eu tive uma paciente há vários anos atrás, ela era uma médica, uma mulher de 34 anos, bonita, e ela era desesperada para casar. Isso foi numa época antes de ter internet. E ela me contou que ela tinha entrado em 30 agências de casamento. Eu não tinha ideia que existiam tantas agências de casamento. Agora, o detalhe dessa história é o seguinte: ela me conta que saiu com um homem de cada agência e nenhum quis sair a segunda vez com ela. Sabe por quê? Ela ia com tanto desespero para arranjar um marido. E o negócio é o seguinte: e esses homens também tinham se inscrito numa agência de casamento. Quer dizer, eles queriam encontrar alguém. Queriam casar também. Mas ela assustava, porque ela era tão desesperada para casar que ela saiu com 30 homens, um de cada agência, e nenhum quis sair a segunda vez. Então, você vê que isso tem que ser desfeito. Essa ideia de que se a pessoa não tem um par amoroso, está jogada fora. Isso. Essa obrigação, né, Regina? Essa obrigação social de você ter uma família, ter um casamento, ter filhos, ter isso e aquilo. Isso acaba levando muito sofrimento, assim, para muita gente. Muito sofrimento. Muito, muito. Eu acho que a gente desenvolver a capacidade... Quando eu falo em desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, é você ter teus projetos, ter teus amigos, ter liberdade sexual, até para fazer sexo com quem você quiser, com amigos. Mas você não necessita ter alguém ao lado. Você pode ter se for por prazer, por ser bom. As pessoas, às vezes, elas ficam juntas não pelo prazer da companhia do outro, mas por uma necessidade de ter que ter alguém. Então, quando você desenvolve a capacidade de ficar bem sozinha, você está muito mais apto a escolher melhor um parceiro ou parceira, porque você não vai precisar inventar uma pessoa que não existe. Se você não está desesperado, né? Porque a pessoa que está desesperada, primeiro que chega perto, ela acha que é tudo que ela sonhou. Isso. Então, eu acho que tem que pensar nisso, né, Carol? Exatamente. E se respeitar, né? Como você falou, muitas mulheres abrem mão do próprio respeito, né? Para tentando vivenciar isso que a sociedade prega e acaba deixando de viver as coisas que tem vontade, as formas que quer viver. E acaba se reprimindo. Principalmente sexualmente, né? O que eu vejo bastante, essa repressão sexual. Repressão sexual é muito grande. 2/3 das mulheres não têm orgasmo. E não tem orgasmo porque existe, por exemplo, só para ilustrar, o século XIX, que é um século muito próximo da gente, foi o século do pudor. A rainha Vitória da Inglaterra, no século XIX, ela inventou, depois que o marido morreu, em 1861, ela inventou que sexo era uma coisa horrorosa. E passou isso para todo mundo. Aliás, ela afetou o Ocidente todo. Então, o sexo era visto como uma coisa feia, uma coisa suja, e tinha um médico lá, que eu sempre cito, porque eu decorei a frase dele, o tal do Lord Acton. Era um médico inglês, que está em vários livros, ele devia ser muito famoso, e ele fala assim: hoje, felizmente, sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Ai. É isso. E era o pensamento da época. A mulher não podia ter prazer. A rainha Vitória falava que a mulher honesta nem pensava em prazer. O prazer dela era ter filhos. O prazer dela era agradar o marido. Muito bem. Então, a gente vem de um século XIX que afeta muita gente ainda, em que, só para você ter uma ideia, quando uma mulher ia num médico, não podia tirar a roupa e mostrar onde era a dor. Tinha um bonequinho que ela tinha que apontar na bonequinha onde estava doendo. Então, era uma repressão sexual. As moças, na hora de tomar banho, naquelas tinas, né, que elas tomavam banho, tinha um produto para turvar a água do banho, para ela não ver o próprio corpo nu.
Nossa, Então, quer dizer, surreal. olha, então isso tudo veio chegando, né, para a gente, nos anos 50, no século XX, 1950, também foi de muita repressão e tudo mais. Então, a mulher não podia ter prazer. O prazer era do homem. A mulher, no início do século XX, a mulher tinha que ficar na cama inerte. Ela tinha uns camisolões que tinham uns furos, todos bordadinhos, onde o homem penetrava a mulher. A mulher tinha que ficar completamente inerte. Coberta. Isso foi afetando as pessoas. Então, quer dizer, essa distinção, mulher fácil, mulher para casar, que nos anos 50, nos anos 60 existia, né? Porque a revolução sexual só começou mesmo a partir dos anos 70. Começou nos anos 60, a pílula, né? A pílula anticoncepcional foi um marco na história da humanidade, porque ela liberou a mulher poder ter filho quando quiser, se quiser, com quem quiser. E daí surgiram os movimentos de contracultura, movimento feminista, movimento hippie, movimento gay, toda a revolução sexual. Então, hoje, nós estamos no meio de um trajeto, no meio de um percurso que começou nos anos 60, nós estamos numa transição de mudança de valores. A gente está vivendo esse meio, né? Então, as mulheres não podiam mostrar que gostavam de sexo, era moça fácil, não era para casar. A moça, nos anos 60, o rapaz tentava uma intimidade maior, ela tinha que dizer não, não, não o tempo todo, porque se ela cedesse, ele já ia dizer que ela era fácil, mesmo que ela cedesse 8 meses depois, 1 ano depois, dizer que ela era fácil. Então, a gente está começando essa construção, né? Eu vejo assim, como é um processo que não tem como voltar, né? Eu vejo que é uma construção que a gente está tendo cada... Tá vendo? E ainda tem mais, a mulher não tem orgasmo também, porque na cultura patriarcal como a nossa, né, que se instituiu há 5.000 anos, o sistema patriarcal, dividiu a humanidade em 2 partes, homem para um lado, mulher para o outro, definiu o que é um ideal masculino, força, sucesso, poder, coragem, vadia, nunca broxar, ideal masculino. A mulher tinha que ser cordata, meiga, submissa. Então, isso veio vindo, né? Então, os homens não podem falhar. Então, os homens na cultura... Que é um outro problema para os homens. Para corresponder esse ideal masculino de nunca poder falhar, ter sempre sucesso, poder e tal, eles vão para o ato sexual muito preocupados em cumprir o papel de macho. Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu atendi, que era o seguinte, ela se relacionava com um homem casado 1 vez por semana. Ele ia pegá-la de carro, levava flores, bombom, era de uma gentileza, de um carinho. Aí iam para o motel. Quando entrava no motel, o motel tinha aquelas portas que levantavam para o carro entrar e tinha uma escadinha por dentro para subir para o quarto. Quando entrava ali, quando ia subir a escadinha, ela me contava que ele jogava ela no chão, arrancava a roupa dela no meio da escada e transava ali com ela. Ela não entendia nada, a bolsa caía, abria tudo. E depois que ele fazia isso, ele ficava calmíssimo, passavam a noite no motel, aí jantavam, transavam de novo. E ela dizia assim, mas eu não entendo por que ele faz isso, me ataca na escada antes de subir no quarto. É por causa dessa ansiedade. Então, quer dizer, você olhando de fora, aí você vê assim, ele devia ter tanto medo de falhar, porque a cobrança do homem, em cima do homem, é muito grande. Então, ele fazia isso para poder relaxar. Muitos homens não têm esse segundo tempo de ficar horas depois. Eles vão para o ato sexual e muito antes da mulher estar suficientemente excitada, porque ela precisa de muito mais tempo que ele para estar no mesmo nível de excitação, ele tem ereção, penetra a mulher e ele goza, tem um orgasmo e ela fica vendo navios. Então, também, essa pressa, porque agora muitos homens estão se libertando desse mito da masculinidade, desse machismo, porque já estão percebendo que o machismo prejudica os homens também, né? Então, você tem que corresponder tudo isso, é um sufoco. Então, os homens estão se libertando desse machismo
desse machismo e estão muito mais aptos a trocar com a parceira, né? Afeto, prazer. Isso. Tomara. A questão da conexão mesmo, de se conectar mais, né? Você falou essa questão aí da sexualidade, uma coisa que me veio à mente. Eu não sei se você sabe, mas o clitóris, que é um dos órgãos, né, de maior prazer da mulher, ele não tá no Atlas, no Atlas de Anatomia. Então, não. Tudo. Então, assim, é algo que você for ver nossa construção, até de profissionais de saúde, a gente tem total desconhecimento sobre isso. Né? Para poder orientar outra pessoa em relação ao que é sexualidade, o que é desejo, como é que acontece tudo. Né, Carol, você sabe que em Rondônia, eu fiz até uma matéria quando eu tinha coluna na Globo News, uma escola lá em Rondônia, numa cidade, entrou na justiça, 150 pais entraram na justiça contra a escola, porque o livro de ciências da 8ª série tinha um desenho do corpo nu, tinha o pênis, tinha gravidez. Gente, então o corpo, olha só para você ter uma ideia, na Idade Média, quer dizer, a Idade Média é do século V ao século XV. Na Idade Média, eles desenvolveram uma ideia, a religião desenvolveu uma ideia, que você não podia cuidar do corpo para você estar totalmente voltado para Deus. Tem relatos de mulheres, freiras, que ficaram 50 anos sem tomar banho, porque lavar o corpo seria você não estar totalmente voltado para Deus. Você sabe que os piolhos eram chamados de pérolas de Deus? Você acredita nisso? Gente do céu! Quanto mais você tiver sujeira, piolho, você seria mais próximo de Deus, mais santificado. Então, o corpo sempre foi um tabu. A nudez sempre foi uma coisa horrorosa. Aí depois querem que as pessoas façam sexo com muito prazer, todo mundo tendo orgasmo. É um trabalho. Né? Um sexo performático também, né? Que fica bem complicado. Regina, me diz assim, o que é que você poderia falar para as pessoas de dicas, assim, de dicas para as que estão aí, que estão passando por esse processo. Nossa, estou casada, estou no relacionamento e estou sem tesão nenhum, como é assim, tanto para homens e mulheres. Eu acho que tem que mudar a forma do relacionamento. Eu atendi uma mulher que veio aqui, casada com um alemão, 3 filhos, e ela me disse, eu adoro a minha vida, a gente mora numa casa linda, mas eu não tenho tesão nenhum mais pelo meu marido, não quero transar, porque ele não tem amigos, ele não sai, ele fica o tempo todo querendo estar comigo, o tempo todo. Então, não tem vida própria. Eu acho que as pessoas têm que mudar a forma de se relacionar. O amor romântico promete, né, a fusão de almas, os dois se transformarem só. Isso é péssimo, gente. Os dois se transformarem num só é péssimo. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar respeitar a individualidade do outro, a própria individualidade, porque eu adoraria, Carol, ter uma sugestão mágica. Ah, tá sem tesão. Uma vez eu estava dando uma palestra e aí um sexólogo estava na plateia. Quando a gente foi falar, isso aqui muitos anos, foi falar de sexo no casamento, ele falou assim, mas eu tenho uma solução. Eu falei, que bom, qual é? Ser criativo. Eu falei, não. Isso não funciona. O tesão é que leva à criatividade. Quando você não tem tesão pela pessoa, você quer dormir, quer que te deixe em paz. Nem procura, né? Então, não é essa história, tem que ser criativo. Eu tive uma paciente que ouviu também o ginecologista dizer, tem que ser criativo. Ela foi para fora com o marido, foi para não sei aonde, uma posada que tinha um espelho. Ela voltou e falou, não tinha vontade nenhuma de transar. Não é isso. Então, enquanto as pessoas não reformularem a sua forma de viver a relação amorosa, isso vai continuar acontecendo. Agora, tem que querer. Você, olha só, refletir sobre as crenças aprendidas, refletir sobre os valores, jogar fora. Um monte dessas crenças tem que ir para o lixo, porque não servem para nada, só servem para limitar a vida da pessoa. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que refletir sobre tudo isso para se livrar dos preconceitos do moralismo. Agora, Carol, tem que ter coragem, porque o novo assusta.
O desconhecido gera insegurança. Então, tem gente que está muito insatisfeito, mas se agarra aos modelos, aos padrões conhecidos de comportamento, com medo do novo, com medo do desconhecido. O desconhecido gera insegurança, o novo dá medo. Então, tem que ter coragem. Se você não tiver coragem de refletir e mudar a forma que você está vivendo, fica difícil melhorar. E é um processo, né? É um processo de desconstrução, né? E Isso. não é um processo também que eu vejo assim, ah, tá, hoje, amanhã resolvi ser diferente. Não, né? É um muito processo. importante educar os filhos de forma diferente do que a gente foi educado, né? Não fazer distinção na educação de homem e mulher, porque sempre foi assim, o homem educava de um jeito, mulher de outro. Eu acho que os valores novos estão surgindo e a gente tem que estar em sintonia com a época que a gente vive, né? Eu acredito que as pessoas podem viver muito melhor do que vivem, Carol. Eu não tenho dúvida disso. Eu também super acredito. E eu acho que é isso mesmo. É uma linha que não tem volta, é um caminho que não tem volta e as pessoas vão ter que se adaptar mesmo. E aí, quando tem a questão do respeito, né, que você falou de se respeitar, e essa questão do respeito também, né, entre os casais, né? A falta de respeito, que eu vejo que as pessoas colocam muito isso. A questão de ficar com o outro, da forma de se relacionar e o respeito, né? Então, assim, a falta de respeito consigo, e eu acho que ela não é tão validada. E aí, verdade. essa questão de méritos, né? Que é um outro. Um respeito, a individualidade, perceber a outra pessoa como diferente de você, que tem a cabeça dela, tem as fantasias dela, tem, sabe? Quer dizer, eu acho que é você não se livrar dessa ideia do amor romântico de fusão. Isso não existe. Essa fusão só existe do bebê no útero da mãe. Não existe em outra situação. Tentem se livrar disso. E é por isso, esse curso que eu vou começar provavelmente em agosto, que eu estou projetando, é um curso, porque todas essas formas de relacionamento, tudo que está acontecendo, a gente não aprende, nem na faculdade, nem na formação psicanalítica. Então, é um curso assim para sexólogos, fisioterapeutas pélvicos, psicólogos, psicanalistas, médicos, ginecologistas querem fazer, porque as pessoas contam os seus problemas. Então, as pessoas a porta de entrada, né? É um curso com 50 aulas. Nossa. Então, porque a gente vai pegar toda essa parte das questões amorosas, das relações amorosas. E eu convido também todo mundo para visitar meu Instagram, né? Que é ótimo. Quinta-feira eu tenho live amanhã. Eu tenho que ter feito 4 lives por semana. Mas tem algumas lives que eu faço sozinha, respondendo as perguntas que as pessoas fazem durante a semana. Nossa, tem umas perguntas aqui que a gente tem ainda, acho que uns 5 minutinhos. Acho que dá para a gente responder algumas. Mas tá tão bom! Deixa eu abrir aqui umas caixinhas. Tenho interesse, eu já estou falando, tem interesse do curso. Depois eu até posto aqui. Eu pego, posso postar. A pessoa pode entrar no meu direct, quem tiver interesse, deixar o e-mail dela. Ótimo. Tem alguém que colocou assim, depois dos 40 anos, comecei a sentir vontade de transar com outras pessoas, mas não só sexo, mas querer ter romance. Será hormonal? Será o quê? Hormonal. Porque ela não queria antes. Olha, sabe uma coisa? Para essas pessoas que perguntam sobre isso, ou que se sentem com a autoestima abalada, não tem problema nenhum desejar um par amoroso. Todo mundo pode desejar. O problema é se a pessoa acreditar que só vai ser feliz se tiver um par amoroso. Esse é o problema. Porque desejar um par amoroso, tudo bem. Isso. E estou perguntando muito aqui, né? Como melhorar o tesão, né? Como perguntar assim, o que é, então, o amor não romântico? O amor não romântico é o amor que você não idealiza outra pessoa, que você não vive essa ideia dos dois se transformarem num só, que você sabe que você pode ter tesão pelo seu parceiro fixo, mas que é normal, é humano, é natural você também sentir tesão por outras pessoas. Então, o amor não romântico, ele está fora dessa
coisa tão fechada do amor romântico, de que só os dois se completam, estão fechados ali, e isso gera sofrimento. O amor romântico, não romântico, é você gostar da companhia do outro, é você sentir saudade, é você sentir prazer de estar perto, mas sem esses ideais nocivos do amor romântico. Isso. E aí perguntaram aqui o que a gente até comentou aqui no final. Como exigir respeito de uma forma tranquila nesse novo modelo de relacionamento? Olha, o respeito vai depender das pessoas, da pessoa, né? Se você é uma pessoa que respeita o amigo, respeita o outro, respeita seu parceiro, respeita sua parceira, né? Quer dizer, então, o respeito faz parte da pessoa. Você é uma questão de civilidade, você respeitar, perceber o outro. Porque as pessoas, elas geralmente, elas acreditam numa coisa e não ficam satisfeitas. Elas querem que o outro também funcione como elas. Se eu me comporto de um jeito, eu acho que todo mundo tem que se comportar. Isso é um absurdo. As pessoas são diferentes, cada um pode escolher a sua forma de se comportar. Isso. E tem que ser respeitadas, né? E se respeitar, né? Que eu acho que é muito isso. Você respeitar as suas vontades, né? Claro, claro. Eu acho que a gente pode reformular a forma de se viver o amor. Colocaram aqui que é uma das perguntas que tem muitas assim. Não consigo ser livre no amor romântico. Como que eu posso melhorar? Se livrar do amor romântico. Então, eu acho o seguinte: o meu último livro, que eu lancei há 2 anos, se chama Novas Formas de Amar. Foi porque eu comecei aquilo que eu contei, receber pessoas propondo a abertura da relação. Eu entrevisto pessoas. Esse livro faz muita gente refletir e se libertar do amor romântico. Regina, você dá cursos assim para mulheres que não são profissionais, tipo, com o intuito de esclarecer, de tentar fazer essa construção? Eu dei curso agora de 4 aulas sobre relacionamento amoroso em tempos de isolamento. Cada aula foi sobre um tema desse isolamento das relações. Já dei um curso de muitas aulas também. Quem tiver interessado, né, em refletir sobre isso, ler, eu indico leitura, para as pessoas mudarem, porque a gente pode mudar. Se você lê, se você tem que... É como se você tivesse um caleidoscópio que você sacode e percebe um mundo diferente. Os elementos são os mesmos no caleidoscópio. Nada entra, nada sai. Mas quando você sacode, você vê outro desenho. Então, é a mesma coisa. Você lê, você ouvir palestras. Eu gostei muito do seu trabalho, viu, Carol? Eu olhei assim, obrigada. É muito legal, é muito necessário também, né? Isso. Então, eu acho importante trabalhar essa construção de uma forma correta, né? Muita gente não vai conseguir vencer essa barreira que para muita gente é difícil sozinho. Então, muita gente precisa disso, de alguém para ir junto, orientar. Vivendo um drama, às vezes uma terapia ajuda, mas ela tem que escolher uma psicoterapeuta ou um psicoterapeuta que não seja moralista, porque tem muitos ainda que estão enquadrados nos modelos. Então, você pode ler, você pode ouvir palestras, você pode procurar pessoas que você acha que o que elas dizem tem a ver com você, deixam você pensando, deixam você refletindo. Isso é uma forma de você ir desconstruindo aquilo que foi colocado na nossa cabeça desde que a gente nasceu. Regina, a gente só tem alguns segundos. Eu queria só te agradecer. Muito obrigada. E que você deixasse alguns contatos para as pessoas. Eu amei, assim, sou mega sua fã. Você vai deixar salva? Vou deixar salva. Para ficar para os meus seguidores que não puderam ver. Pronto. Então, muito obrigada. Gente, esse é o Instagram da Regina. Vocês podem ir lá e seguir. E muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Tchau. Boa noite, gente. Vai encerrar aqui.